Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel Magela. É com muito prazer que a gente inaugura hoje um novo momento no Instituto Elo. Eu estou aqui com meu pai, Wellington Magela, grande prazer, fundador do Instituto. A gente está aqui com a nossa querida Dani Andrade, a nossa primeira convidada. Belíssima. Belíssima, maravilhosa. É de peso logo de cara, assim, ter uma entrevista com essa mulher. É isso Então, mesmo. vamos nessa. O nosso primeiro EloCast, então a Dani está tendo a oportunidade. Na verdade, a gente está tendo essa oportunidade, Exato. né? De ter esse prazer de ter a Dani com a gente. A Dani é uma querida, está com a gente há quantos anos? Não faz essa conta, não. você Vale vai te lembrar que eu entregar. comecei adolescente nesse negócio. É melhor não. Mas assim, é uma carreira que me causa muito entusiasmo, assim, né? A Dani, eu conheci a Dani, era auxiliar de secretaria lá, administrativa, né, em Linhares. E hoje é uma gestora de um dos maiores grupos do país, que é a Croton. E é uma carreira meteórica que a gente vai descobrir aqui que tem por trás, assim, né? O que tem por trás de uma carreira de sucesso? Às vezes a pessoa pensa que é sorte, né? E a gente vai ver se é sorte, né? Ou que tem dentro desse currículo aí, o que fez, o que você fez para chegar onde chegou. Então vai ser uma entrevista muito bacana, fica ligado aí. Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado, né? Exato, exato. Eu gosto dessa máxima, assim. É um jargão, mas eu acho que é a revelação daquilo que é a verdade, né? Não, perfeito. E é bacana a gente iniciar esse novo momento depois de ter acabado o nosso Master Practitioner, onde a Dani teve a primeira oportunidade de participar com a gente como trainer. Então, agora você, inclusive, como parceira do Instituto, podendo participar desse primeiro EloCast, eu acho que realmente é uma oportunidade muito legal para a gente entender um pouco mais da sua história, um pouco mais sobre toda essa estrutura que tem por trás do sucesso, né? E o pessoal também, né? O pessoal que está aí, que vai estar ouvindo a gente, com certeza está muito curioso para saber um pouquinho mais sobre a sua história. Dani, por favor, se apresenta, o palco é seu. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Wellington. É um prazer enorme. O coração fica cheio de alegria por participar e estar com vocês. Né? Durante o Master eu falei que estar com o Wellington é uma volta para casa. Então, é uma volta para casa, é um caminho, vem uma série de emoções e lembranças aí, e que fazem parte dessa minha estrutura. Então, eu transmito muita emoção no meu processo de trabalho, nas minhas características de trabalho, na forma como eu interajo com o trabalho, mas por trás tem sim uma estrutura que organiza tudo isso e faz com que as interações sejam cada vez mais proveitosas e a gente busque performance na forma de realizar o trabalho. Vamos lá, estou muito curioso, vamos direto na pauta em si. O Usain Bolt, né, ele diz que as pessoas olham para os 9 segundos dele batendo recorde, mas ninguém olha para os 20 anos de preparação. Então, quando a gente olha para uma carreira como a tua, a gente fica, mas como é que essa mulher chegou? Será que é esse rosto cinematográfico que ela tem? Né? Esse sorriso encantador? O que está por trás, na sua opinião, de uma carreira de sucesso? Embora você tenha brincado com o rosto, Wellington, o rosto ele traz mais desafio, né? Então, ser mulher bonita na corporação é um desafio enorme, porque inevitavelmente tem um questionamento por trás, tem competência. Né? Então, a gente acaba tendo que esforçar ainda um pouco mais para mostrar que tem simpatia, tem empatia, tem alegria, tem emoção e ainda tem competência para entregar resultado. Competência seria o quê? O que seria... Rostinho bonito, sorriso bonito, a gente dá para ver. Mas eu falo que tem coisa que a gente não carrega no carrinho, né? Que são os segredos, né? A PNL, ela é o estudo da experiência subjetiva. E aquilo que a gente não vê. Né? Então, o que está por trás do que chamamos de competência? Tem estudo, tem dedicação, tem disciplina, rotina, percepção, escuta, presença, então, e maturidade, né, para lidar com todo esse processo. Quando eu olho para trás, hoje eu ocupo uma posição de liderança importante na minha organização, do ponto de vista da hierarquia,
e uma posição de liderança importante do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas e da entrega, né, de resultados consistentes. Eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas de que o que eu aprendi e desenvolvi com a programação neurolinguística ao longo desses anos foi um divisor de águas para mim. Quando eu olho para trás e lembro da menina que começou a estudar o practitioner lá, né, há algum tempo, eu não imaginava. Há algum tempo, é melhor não falar o tempo, né? Senão revela Mas eu a era idade. adolescente, vamos lá. Tem bastante tempo, eu permaneço tem, porque... Né, tem bastante tempo. Então, eu acredito que uma das coisas mais importantes para mim foi experimentar o processo para mim, para então conseguir enxergar o outro a partir desse meu processo. Então, entender as transformações que poderiam ser geradas em mim para ajudar outras pessoas a darem os passos que elas precisam dar em prol de um resultado que é muito maior do que o meu resultado individual ou o resultado delas. Legal. Que bom. Não, e é bacana a gente parar para pensar, porque você sai de uma função que, teoricamente, teriam poucas pessoas como liderados seus, e hoje dentro da instituição, você tem quantas pessoas que respondem a você? Como que é esse processo? Na minha equipe hoje, diretos, eu tenho 14 pessoas. Quando na faculdade eram mais de 200 pessoas, né? Olhando para o todo. Mas como corporativo, talvez eu tenha uma responsabilidade um pouco maior, porque eu não olho uma faculdade, eu olho os meus processos impactam todas as nossas empresas, todos os nossos alunos. Então, indiretamente, tem um volume de pessoas muito maior. Existe não só uma responsabilidade com essas pessoas, mas uma integração dos nossos valores, dos valores da nossa organização e da missão que essa empresa quer ter em relação à transformação dessas pessoas. Então, isso está muito presente na minha forma de trabalhar com a minha equipe. Bacana. Dani, é interessante porque a gente conhece já um pouco da sua história, a gente sabe de onde você saiu e para onde você está hoje, né? Mas eu acho que o pessoal ainda não sabe, eu acho que é bacana trazer um pouquinho dessa sua história, porque realmente a cidade que você nasceu é uma cidade muito peculiar, assim como a nossa, né? É uma metrópole. Megalópole. Então, trazer um pouquinho, assim, acho que até é bacana para um pessoal que talvez está em uma cidade pequena, tem um mapa muito fechado, pensa em poucas possibilidades. Acho que você trazer um pouquinho da sua história vai ajudar o pessoal a pensar um pouquinho mais amplo, assim. Tem um conflito aí, se eu sou mineira ou se eu sou baiana. Né? Na verdade, eu brinco que eu fui concebida na Bahia, eu tenho essa crença, nunca perguntei, é melhor não perguntar. Mas eu nasci em Nanuque, Minas Gerais, porque a minha cidade, Nova Viçosa, Bahia, não tinha hospital, não tem até hoje. Então, se hoje eu nasceria em Nanuque novamente. E são duas regiões muito pequenas, né? Tanto Nova Viçosa, com característica de... É uma comunidade. É uma comunidade de pescadores, tem uma praia muito bonita, mas quando eu olho para a cidade, é uma cidade sem recursos, né? Com poucos recursos. Sem recursos seria cruel com ela. Mas... Cara, você me inaugurou uma pergunta interessante. Assim, imagina, de Nanuque para o mundo, né? E não é desmerecer Nanuque, o contrário, eu conheço aquele povo lá. O que tem... isso tem muito... Repete-se essa história no Brasil, de meninos ou meninas, como eu mesmo saí de Ecoporanga. Eu falei Ecoporanga para não falar Prata dos Baianos, né? Que é uma comunidade que tem 1.200 habitantes. E assim, com todo respeito a Ecoporanga, um salve a Ecoporanga, terra querida, terra amada, muita gente sai bonita de lá. Sai bonita. Mas assim, a minha pergunta é, será que pela dificuldade de um lugar pequeno, a gente estava agora com um menino que é o Gabriel, que é um florista que veio de montanha também, assim, me parece que há o caminho de amassar o barro, né, é mais custoso, né? Então, será que está também aí o segredo de vir de uma cidade pequena, ter as dificuldades que muitos dos brasileiros hoje têm, porque nem todo mundo nasceu numa metrópole. Torna a jornada especial, né? O que você acha, assim? O que tem? Existe algum segredo aí? É a resiliência aprendida na infância? Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acredito que essa restrição
lá atrás provoca assim uma vontade, um desejo de estar em outro lugar. Sabe, como a gente estuda lá na PNL o estado atual, o estado desejado, eu acho que isso fica muito latente quando você é criança e assiste o seu sonho pela televisão. Então, muitas coisas estão acontecendo ali na televisão e estão muito distantes de você. E você tem ali um pai, uma mãe que verbaliza um desejo de um futuro melhor. E aí você percebe que o futuro melhor não está ali, que tem outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação de que para mim, eu consigo chegar lá. Até que você vai experimentando passo a passo e olha para trás e vê que é realmente possível. Não, é interessante se a gente for fazer esse paralelo com a programação neurolinguística. A gente aprende muito sobre mapa de mundo, sobre possibilidades de mundo. Acho que você também, saindo de uma cidade muito pequena, tem essa noção, né? Eu saí, mas saí muito cedo, então não tenho tanto assim essa consciência de, enfim, viver os meus primeiros anos em uma cidade com poucos recursos. Mas eu acredito que, assim como vocês dois saíram de cidades menores, essa ideia de buscar novos recursos em cidades maiores amplia um pouco o nosso mapa, né? Essa possibilidade de mudar de cidade, de conhecer novas pessoas, trazer um pouco dessa flexibilidade também de se adaptar a um novo lugar. Eu acho que é uma variável muito importante quando a gente pensa em uma flexibilidade no futuro, por exemplo, de tomar decisões, de saber se adaptar a um ambiente específico, né? Enquanto você falava, foi exatamente o que eu pensei. Eu acho que o time, a percepção, os insights que a gente tem durante o processo de liderança, durante o processo de gestão, pode sim ter grande relação com essa experiência de vida. Né? Então, você vai se desenvolvendo aí ao longo do tempo, com estudo, formação, com trabalho, mas tem algo lá atrás que você já experimentou, já é conhecido do seu corpo, da sua mente, quando você entra em contato com isso novamente, é como se essa memória retornasse. Então, eu sei resolver situações, eu sei criar situações, eu sei criar possibilidades de escolhas. Então, já é conhecido desse corpo. Então, muito provavelmente é possível sim que essa história lá atrás, ela venha junto quando você tem necessidade de criar oportunidades no contexto de trabalho. Isso também não significa que quem nasceu numa metrópole, né, a geração Nutella e Danoninho, não tem a condição. Mas me chama a atenção, assim, por exemplo, no Brasil, para mim os maiores poetas vêm do Nordeste. Porque a lida é difícil, né? Quando você lê Suassuna, quando você vai entender por que Gilberto Gil hoje está na Academia Brasileira de Letras, você percebe que essa vivência da infância, né? Ela traz algum significado ao contato com a natureza, as dificuldades de casa, os deveres que a criança precisa desde de pequeno, embora que brincar seja importante, mas eu acho que mistura o brincar e a responsabilidade muito cedo. E isso pode ser, talvez, o segredo da resiliência futura, você não acha? Eu percebo, você me fez lembrar momentos em que eu almocei na empresa com os meus colegas de trabalho. Hoje a gente perdeu um pouco disso em razão, né, desse processo de afastamento físico do Covid. Mas as histórias deles eram muito diferentes da minha história. E quando eles olham para mim, eles não tinham noção do que estava por trás da pessoa que eles conhecem hoje. E realmente são histórias, essa história da restrição, né, algumas características que estão muito presentes em mim são muito diferentes do contexto em que eles estão ali vivenciando. Ser mulher, ser bonita e competente, né? Nós temos assim um histórico onde a mulher não é valorizada nesse mundo muito machista. E tem uma frase da Luiza Helena Trajano que eu acho muito interessante. Ela fala que você pode ir até rápido, subir a escada rápido. O que você não pode é pular os degraus. O que foi importante na sua vida, né, que foram os percalços, que às vezes dá vontade de dar uma pulada, mas a gente tem que passar por eles. Assim, o que você acha dessa frase? Na vida pode subir rápido a escada, Luiza Helena Trajano, só não pode pular o degrau. As minhas experiências com subida rápida de escada tem uma escalada desrespeitosa em relação às pessoas. Né? Então, do pouco que eu percebi, pessoas que correm muito porque querem uma posição de staff,
elas acabam ferindo outras pessoas. E usando a cabeça deles como degrau, né? Porque sai pisando em cima de cabeça dos outros. Então, para mim, eu aposto que o meu segredo de sucesso está justamente de dar o espaço às pessoas e aprender com elas. Então, eu não consigo me imaginar num trabalho, realizando uma atividade, sem considerar a opinião das pessoas. Eu sempre vou tomar decisões a partir do que a equipe traz e aquilo que a equipe traz vai ser sempre o certo? Não necessariamente. Pode ser que eu esteja num caminho que seja o certo e a equipe não esteja. Pode ser que eles que estejam num caminho certo e eu no caminho equivocado. Então, para mim é importante ter a escuta ativa e perceber os insights que virão a partir dessa interação com eles. Então, a escalada rápida do que eu vi, eu posso estar equivocado, porque não necessariamente uma escalada rápida eu precisei ferir alguém para chegar lá. Mas eu tenho na minha experiência profissional, tenho uma relação muito forte com pessoas que, independente de quem está à frente, eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. É interessante porque, assim, o que eu estou lembrando da Luiza Helena é porque a tua carreira ela é meteórica, ela foi rápido. Se a gente olhar... É para eu contar os anos? Não. Mas o que eu acho interessante nessa frase é que tem gente que quer pular o degrau. Os degraus, né? Pular as etapas. Eu quero sair daqui para ali sem passar pelo processo, né? Se Gabriel quer ser um grande trainer, ele precisa passar pelos processos. E nós somos convidados muitas vezes a querer ir pular direto no topo da escada. Então existe processo. O que ela está dizendo você pode até ir rápido, só não pule as etapas, né? Então eu acho isso muito interessante. Isso é um recado para quem está hoje começando também, né? Querendo galgar cargos maiores, de saber que existem etapas. E viva a etapa. Muitas vezes eu saio da empresa por causa do salário, né? E deixo uma puta de uma experiência para vivenciar e lá na frente eu ganharia muito mais. Então eu estou sempre, no budismo chama mente de gaki, né? Faminto. O que eu faço para crescer? Ao invés de falar, o que eu faço para aprender? Eu vejo que não necessariamente tem relação com idade isso, né? Então eu posso ter uma carreira meteórica com uma idade muito jovem ou o contrário. Mas enquanto você falava, eu me lembrei de diversas situações. Isso está muito presente no grupo de jovens. As pessoas mais jovens, jovens aí entre 20 e 30 anos, estão com dificuldade de lidar com esse processo de maturação dentro do trabalho. Né? Então, eu começo uma atividade, eu já entendo que eu sou super capaz e eu quero ser promovido a um cargo XYZ. E quando isso não acontece, há um incômodo de ficar um período ali naquela posição, desenvolvendo aquela rotina, e eu peço para sair da empresa. Então, esse movimento tem sido muito frequente nesta geração. É uma geração inquieta do ponto de vista da jornada. Não tem paciência para esperar a jornada. Enquanto profissional do ensino superior, eu passei por diversas etapas dentro de uma organização, conhecendo cada uma delas. E elas foram importantes. Se eu pensar como uma escada, cada um desses lugares onde eu estive desempenhando meu trabalho tem uma função importante para tornar a pessoa que eu me tornei hoje. E isso pode levar mais tempo ou menos tempo. Né? Mas, de fato, ele traz uma profundidade na forma como você vai atuar na posição que você chegar. Então, tem uma diferença. Hoje, na minha empresa, eu acabei sendo uma profissional consultiva para diversas pessoas, justamente pela profundidade dos processos que eu passei dentro da organização. Então, faz muita diferença, sim. É legal vocês falarem isso, porque a gente conversava sobre isso ontem, né? Eu tenho um desejo muito grande de realmente ser trainer. Eu gosto de falar em público, dentro da minha experiência profissional. Opa, tem que aprender a lidar com esse microfone. Já começa por aí. Dentro dessa experiência profissional, eu sempre tive muita facilidade com esse processo de lidar com grupos, enfim. Mas para chegar até um nível de perfeição, que a gente no Instituto Elo, a gente pensa realmente muito no cliente, a gente precisa chegar no cliente, no final das contas, com conteúdo de extremamente excelência. Esse é um valor muito importante para a gente como instituição. E se eu começar a pensar em pular algumas etapas, que, enfim, meu pai passou durante muito tempo, a Dani passou também agora como trainer nossa, e mesmo com competência que eu sei que eu tenho,
a gente pode gastar alguns cartuchos, né? Que é aquela ideia, né? A flecha lançada, ela não volta. Então, talvez uma primeira experiência que ela seja uma experiência ruim, a gente possa perder, às vezes, a credibilidade do aluno, a gente pode queimar um pouquinho até a minha imagem, né? E é interessante, porque realmente eu percebo isso em colegas da minha idade. Eu não sei se isso é realmente só a geração, se é essa ideia do fast food, se é um pouco de falta de resiliência, que é até algo que você falou no começo, assim, de tá doendo, eu vou ter que sair daqui, o desconfortável tem que sair daqui, sabe? E é interessante. O Cortella tem uma frase, um conceito muito legal sobre isso, sobre esse incômodo, que ele chama de um desconforto necessário, sabe? É uma insatisfação necessária, porque a partir dela, ela nos guia para alguns desafios, ou a gente se desenvolver, né? E sem essa insatisfação, sem esse desconforto, a gente continua no mesmo lugar. Era algo que a gente até conversava aqui antes, né? Continuar num platô de desenvolvimento. Querendo ou não, a gente nem a gente como profissional, nem a gente como instituição, a gente sai do mesmo patamar, né? É interessante que a resiliência, ela é a capacidade que você tem de enfrentar a adversidade. Quando você está sempre na bonança, você não desenvolve resiliência, porque as coisas vêm muito fácil. E hoje eu li uma frase muito legal, assim, antes de casar com alguém, coloque essa pessoa num computador com a internet lenta. A gente viu também. Então, assim, Antes de casar. Antes de casar. Então, acho que é uma prova muito... Bota hoje, porque antigamente sobe um morro, a montanha. Isso era resiliência, né? Atravesse a nado, onde tem crocodilo, né? Aí, Indiana Jones, né? Aquela ideia de resiliência. Hoje, não. Bota o caboclo É mais simples. com um computador e numa internet lenta que você vai ver se ele soca, se ele bate a cabeça, ou com a paciência que ele tem de passar por isso. Acho que esse aí é até um bom teste para Dani, que recruta pessoas, né? Você quer avaliar uma competência de resiliência em algum candidato, você coloca a internet lenta ali e avalia ele. Perfeito. E Dani, assim, já voltando, encaixando essa ideia de recrutar, é interessante, você numa empresa muito grande, com um cargo de responsabilidade muito grande, você precisa ter pessoas muito competentes no seu time, né? Então, como que é esse processo de seleção? Você conta com a ajuda de alguém? Como que você olha para a pessoa? Não sei se você só olha, né? Mas como que você avalia essas competências até você chegar na decisão? Poxa, eu quero essa pessoa no meu time, ela vai somar muito para a instituição. Tá. Nós temos alguns processos ali sendo conduzidos pela equipe de RH, o processo de hunting, divulgação de vagas, o hunting e as avaliações que são feitas pela equipe de RH. Inevitavelmente, a gente faz uma triagem a partir de currículo, né? Tem um volume muito grande de pessoas, as vagas são disponíveis a nível Brasil, então a gente tem um volume muito grande de currículos e a primeira triagem vem por ele. O currículo vai trazer informação mais técnica, né? E é claro que a gente precisa dela também, porque são vagas muito distintas, então minimamente você precisa conhecer um pouco daquela área. Então, essa é a primeira para mim, né? Então, é entender quem, do ponto de vista da formação, estaria apto para o cargo. Mas a decisão, ela passa mesmo pela entrevista. Hoje, eu faço entrevista dos candidatos e a equipe também participa do processo de entrevista com os candidatos. Algumas pessoas da equipe, dependendo da oportunidade de trabalho, então a equipe faz a avaliação dela, entrevista esse candidato. E muitas vezes eu só entrevisto a partir das escolhas que a minha equipe faz. Então, eles escolhem os candidatos que entenderam que fazem mais sentido e eu faço a entrevista a partir dessa primeira seleção deles. E, às vezes, a primeira pessoa, dependendo de como flui a conversa, já é suficiente para eu saber se vai dar certo comigo e com o time. Eu não faço entrevista técnica de entender como faz o trabalho, como não fez, o que estudou, o que não estudou. Sim. Aí eu já faço mais uma conversa para investigar que valores essa pessoa tem, o que ela pensa para a vida dela e como que isso vai combinar com a equipe. É muito importante que ela traga uma diversidade para a equipe. É importante que essa pessoa me desafie como líder dela. Porque são essas pessoas que me fazem sair do lugar e olhar para mim e me mobilizar para buscar melhores condições para eles. Então, eu estou sempre olhando para além do que aquele currículo é capaz de me entregar.
Deixa eu inaugurar aqui um pensamento e quero saber a opinião de vocês dois. Nós temos uma pedagoga que cuida da administração, temos um psicólogo aqui, nós temos um arquiteto que está filmando a gente, que é o Aloysio. Salve, Aloysio. Caboclo bom. Então, assim, hoje eu acompanho muito e questiono muito a questão do teste vocacional, né? Então, você decide isso lá na tua infância ou na adolescência e depois você vai percebendo que as habilidades que você tem é diferente da tua formação. Por exemplo, você é um exemplo. É uma pedagoga que hoje tem um destaque grande numa grande empresa nacional como a Croton na área administrativa, né? Então, quando eu fui teólogo, né? Pastor. E aí eu fico pensando assim, caramba, hoje eu sou professor de programação neurolinguística. E aí eu estou falando ainda naquela ideia de pular o degrau, ou seja, de aproveitar toda a experiência da vida. Nós conhecemos lá em Linhares um açougueiro, e eu tenho muita liberdade de falar, né? Que era um açougueiro, hoje é um dos grandes empresários no setor imobiliário, que é o Juliano, da Conquista, né? Então, como que você vê a seleção de pessoas? Você vai pelo currículo ou pela habilidade? Porque muitas vezes eu me formei em alguma coisa, mas a minha habilidade é outra, né? O que você acha desse negócio? Até pensando, voltando a essa questão da formação, eu trabalhei bastante tempo, né, no atendimento ao aluno e eu via a escolha dessa formação, às vezes motivada por uma escolha dos pais, às vezes motivada por Muito honrar isso. esses pais, Perfeito. Então eu quero espelhar a escolha dos meus pais. E lá na frente essa pessoa muda de carreira porque viu que não era exatamente o que ela queria. Mas as coisas não são perdidas, nenhuma experiência é perdida. E eu já falava isso para os alunos lá atrás. Nem o conhecimento que você constrói ao longo dos anos, tampouco a experiência de trabalho, a experiência de vida. Na linha de olhar para a escala, de subir degrau a degrau, volta e meia a gente precisa acionar ou algum comportamento ou alguma lembrança de teoria, de conceito, de experiência, de uso daquele conhecimento para resolver uma situação no contexto atual. Então, mesmo que eu tenha uma profissão no momento X muito diferente da que eu escolhi atuar hoje, em alguma circunstância essa memória vai trazer e vai te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Dani, mas assim, uma dúvida que eu tenho... Eu quero saber a sua opinião. Ok. Então eu já vou entrar na dúvida que eu tenho. Fiz a pergunta aos dois. Eu vou entrar na dúvida que eu tenho já com uma resposta ou uma opinião que eu tenho. Eu acredito que hoje o sistema educacional brasileiro é um sistema muito precário. Então a gente tem matérias muito cartesianas. Nosso sistema de avaliação é muito cartesiano. Perfeito. Então a gente chega num ponto onde o aluno precisa estudar determinado conteúdo. No final das contas, ele tem uma avaliação de 180 perguntas. Formativa. Poxa, que no final das contas é uma pontuação cartesiana que vai definir o que ele é, de capacidade, de inteligência. É uma avaliação somativa, né? Ao invés de formativa ou ao invés de um combinado. A gente tem uma mudança grande aí na legislação brasileira, em que faz uma alteração no processo educacional de educação básica, aqui falando até o nível de ensino médio. Legal. E começa a ser discutida um pouco mais de educação para a vida. Né? Então, as escolas começam a olhar não só para essa característica teórica da formação, né, que precisa ser trabalhada, o desenvolvimento da cognição, mas começa a se olhar um processo de desenvolvimento de soft skills, que é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Não adianta só a gente preparar a gente no sentido, né, de seres humanos que estão em processo de alguma forma envolvido com o processo educacional. Não adianta só olhar para essa criança ou para esse adolescente, para esse jovem e desenvolver ali uma habilidade técnica no sentido de conteúdo para passar, para ser aprovado em vestibular. É preciso que a gente, de fato, desenvolva cidadãos. E isso só é possível quando a gente começa a trabalhar habilidades socioemocionais. Perfeito. Um exemplo, dentro das habilidades, a gente tem uma habilidade que é relativamente simples, mas altamente complexa quando não desenvolvida, que é a habilidade de comunicação. Então, é muito comum esses jovens interagirem muito na rede social, interagirem muito pelo WhatsApp, pelo Instagram, através das telas,
no corpo a corpo, essas pessoas não conseguem estabelecer uma comunicação. Eu estou falando de uma comunicação simples. Simples, sim. E há ainda jovens que passam o seu processo educacional sem nunca ter apresentado um trabalho diante dos colegas de classe pela dificuldade da comunicação. Nós temos um privilégio, assim, a língua portuguesa que vem dessa influência latina, né? Do latim, aliás. Quando se fala em a estrutura mental, pensar com a mente, estruturar aquilo que é a minha habilidade a partir da mente só, né, do pensamento. E nós temos um mestre em comum, que é o Eduardo Chiniachi, que ele fala que também precisamos decidir as coisas, principalmente a profissão, a partir do coração, né? E ele vai trazer a coragem, que é cor, que é o coração, e age de ação. Então, muitas vezes a gente não entende o que nos apaixona, escolhemos algo pelo dinheiro, e lá na frente vamos perceber que, mesmo tendo habilidade, eu não gosto disso. Então, quando a gente encontra uma habilidade que a gente gosta, aí sim, eu acho que você encontrou a sua profissão. É assim que eu penso. Eu acho isso muito legal, porque se a gente for parar para pensar no processo de educação mesmo, é legal a gente voltar para a raiz, né? Ele foi fundado lá na época da Revolução Industrial, quando a gente precisava que as crianças estivessem, enfim, no mesmo padrão, obedecendo ao mesmo rigor. E o Murilo Gun, que é um cara que eu gosto bastante, gosto também dele. Ele traz uma analogia muito interessante. Se a gente traz alguém lá da Revolução Industrial, daquela época lá, para os dias de hoje, olha, ele não vai entender o que é smartphone, ele não vai saber o que é o ar-condicionado, ele não vai saber o que é uma câmera, esse microfone aqui muito louco. Mas se você coloca ele dentro de uma sala de aula, ele entende que aquilo é uma sala de aula. Porque o processo, não generalizando, né? Mas muito do processo educacional continua muito parecido com o que era antigamente. Então, se a gente para pensar que a gente quer resultados novos, enfim, nesse mundo de tecnologia, de expansão, muita coisa se muda. Mas uma coisa que a gente realmente pensa que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, que é esse processo educacional, ele continua meio estático. E aí a gente continua tendo profissionais pensando da mesma forma, que é aquilo que a gente já discutia no começo, né? Tomando as mesmas decisões e não saindo desse estado de platô. E deixa eu fazer uma pergunta. Nós vivemos exatamente nesse mundo da mutação das startups, né? E esse pensamento precisa ser muito rápido. Como que a pedagoga administradora pensa que deve ser o comportamento, a visão nesse mundo tão rápido de mudança na área da educação? Essa é uma boa pergunta, viu, Wellington? Hoje eu estou num contexto em que a gente utiliza operações de testar e olhar resultado muito rapidamente. E dá uma vontadezinha de fazer com que isso aconteça no país inteiro, né? Assim, os jovens são muito rápidos, eles dão respostas rápidas e do outro lado a gente tem um processo educacional lento. Do lugar onde eu estou, a gente inaugura aqui algumas metodologias para a condução do trabalho e aproveitar o melhor das pessoas num tempo que a gente tem para executar determinadas atividades. Então, às vezes, a gente tem uma premissa, uma crença sobre determinado processo ou produto, e a gente não tem esse tempo todo para ficar aguardando e avaliar se a gente tomou a decisão certa ou errada. Então, a gente utiliza uma metodologia para implementar produtos, rodar esse produto e avaliar se ele faz sentido ou não faz sentido. Hoje em dia a gente não considera mais como verdade aquilo que a gente acredita. Sim, somente, perfeito. né? Então a gente faz o olhar lá para o mercado, o olhar para o nosso usuário para entender se aquilo que a gente está projetando realmente faz sentido ou não. Então essa é a primeira coisa, vai lá buscar essa informação, cria, desenvolve, implementa, opera, testa, não funcionou. Isso aí me lembra um conceito muito, muito interessante que a gente tem na PNL, né? Para mim isso aí é TOTS. TOTS. Porque o TOTS é exatamente isso. Você testa, opera e observa as evidências, né? Se as evidências, simples, se eu quero emagrecer e fui na nutricionista e fui na academia e estou seguindo tudo aquilo que está sendo falado, eu não estou conseguindo, eu preciso inaugurar uma nova operação e rápido, né? Se eu ficar ali insistindo, não é que a responsabilidade seja nutricionista ou de repente do personal, mas pode ser que eu não estou me identificando com essa filosofia em si, né? Eu falo que eu só fui emagrecer quando eu descobri o jejum,
né? Enquanto eu fazia vigilante do peso, eu fazia... ia na nutricionista, não dava certo, eu tomava shake e fazia várias coisas e o resultado não chegava. Então, assim, se eu continuasse insistindo naquilo, ficaria ali. Então, eu acho que essa é a mentalidade que a gente precisa passar para essas pessoas que estão assistindo. O que você está fazendo que não está dando resultado? Aí tem uma questão, uma contradição. Resiliência é insistir na tua intuição, nas evidências que isso te mostra. Pode ser que demore um tempo, mas se você estiver insistindo em algo e você percebe que esse método não vai te dar resultado, aborta, né? Inaugura um novo. Perfeito. Né? Você pode aperfeiçoar a sua inteligência dentro da direção que você está. Você não pode ser tapado ou falar burro, né, de continuar insistindo na mesma coisa e os resultados não aparecerem, né? Fazer a mesma coisa esperando o mesmo resultado. É que nesse contexto eu vejo a resiliência como um espaço, uma abertura para você continuar, não necessariamente na mesma coisa, né? Então a resiliência ela vem, na minha visão, como uma forma de te impulsionar para realizar e não paralisar, né? Então, quando você não é resiliente, você acaba paralisado pelo primeiro desafio que você encontra. E a vida é feita de muitos desafios. TOTS acaba mostrando um pouco disso, assim. Então, para mim, TOTS ok, eu tinha uma ideia maravilhosa, fui lá, fiz, não deu certo, beleza, vira a página, resiliência entra e eu vou construir novamente. E o processo segue, e a vida vai seguindo nesse processo de aprendizagem. É importante que eu tenha abertura a aprender, porque o TOTS requer que você seja capaz de aprender. Isso é um negocinho interessante aqui, Gabriel vai falar. As palavras, eu volto a falar da etimologia das palavras, né? A palavra per se significa variar, né? De origem grega. E aquele que varia, aquele que usa as estratégias, porque a estratégia é aquilo que você tem que fazer e ter a condição de avaliar a estratégia. Então, per se é variar. Né? É não agir de uma só forma, porque para conseguir o que você quer, você tem que analisar bem se o resultado está aparecendo ou não. Então, quem perseverar, né? E aí vem a ideia da perseverança, né? Então, se você você verá, né? Agora, não ficar fazendo a mesma coisa, insistindo nesse mesmo relacionamento, insistindo nessa mesma estratégia. O apego, né? Exato. E perseverar, né? Não, eu acho legal porque vocês estão trazendo conceitos muito legais, mas me inaugura uma dúvida que, sim, pode ser simples, mas muito difícil de responder, porque eu estou aqui tentando responder ela na minha cabeça, mas é difícil. Mesmo assim, é muito fácil a gente falar, né? Pô, não tá dando certo, a gente muda. O que faz uma pessoa continuar no mesmo caminho, na mesma decisão, mesmo percebendo que não vem resultado? A gente vê isso muito, enfim, nas organizações, tomando a mesma decisão sempre. A gente vê isso, a gente pode pegar o seu exemplo, pai. Talvez você ficou muito tempo tentando emagrecer da mesma forma. Enfim, são exemplos simples. Mas o que faz uma pessoa, mesmo percebendo que não está dando certo, continuar no mesmo erro, assim, continuar sendo burro, igual você falou? Olha, me vem uma palavra que é medo. Medo do novo, medo de conhecer uma outra opção e ser ainda pior, medo do fracasso, medo da exposição. Porque isso vale para relacionamento, isso vale para trabalho, isso vale para mudança de carreira. Então, o medo do desconhecido provoca esse congelamento. Então, eu fico onde eu estou, que é conhecido, adaptado. Tá ruim, mas dá para ficar por aqui. E esse medo desse novo pode ser assustador e manter a pessoa no lugar que eu vou fugir da dor aí. Essa é a ideia. Eu vou fugir da dor. Mas eu acho também que tem outro fator aqui importante, assim, que é o apego. Né? O medo do novo, mas o apego a isso que eu tenho é pouco, mas é meu, né? Então eu vejo muita gente apegada a esse relacionamento que traz pouco, mas parece uma relação sadomasoquista que eu tenho apego a isso aqui. Às vezes até a dor me faz ficar, porque eu me acostumei com ela, né? Uma das grandes coisas que eu até revelei no Master agora, que me fez mudar, né? Eu tive uma empresa, criei uma fábrica de chocolate no meio da Amazônia e criei tanto apego por aquilo ali. E quando eu percebi que eu não teria condição mais de seguir, alguém me falou isso, um grande mentor meu, que infelizmente a Covid levou. E ele disse assim, abra mão desse seu apego.
né? Mude rápido. E aquilo foi Inaugurou aí. a chave que virou, assim. Eu estava tão apegado, e às vezes a gente está apegado a coisas que não tá dando mais resultado. Larga, porra, E aí né? você fica Segue. míope, né? Nem percebe que não tá dando resultado. E fica ali preso, né? Por esse apego Perfeito. a isso que é um filho querido. E é interessante quando a gente para pensar nesse processo de gerir pessoas, né? E me inaugura realmente de novo um outro questionamento pela sua experiência de muitos anos. O que você vê como chave assim, para você gerir pessoas, para você ter um time realmente engajado, olhando para o ponto que você quer chegar? O que faz realmente? Você já conversou comigo algumas vezes, você tem feedbacks muito legais, né? A Dani estava me falando hoje de manhã, a gente estava vindo para cá, que um rapaz que se desligou, pediu demissão dentro do time dela, mandou uma mensagem: poxa, Dani, você é de longe uma das melhores gestoras que já trabalhou comigo. Então, poxa, feedbacks como esses Isso é muito corroboram bacana, com a ideia de que realmente você consegue ter essa habilidade de gerir pessoas. Na sua opinião e na sua experiência, o que foi fundamental para você conseguir ter essa habilidade? Eu acredito que a capacidade de reconhecer que as pessoas têm emoções, têm uma vida para além da empresa e ela faz parte do trabalho. Perfeito. Então, a gente tem rotinas de estar em contato com esse profissional como ser humano na individualidade dele. Então, eu tenho esse espaço. A gente chama de one-on-one, que é uma rotina com a equipe, individualizado para entender o que está passando com ela, o que acontece na família dela, o que está passando nessa vida, porque essa vida influencia de sobremaneira a performance dela no trabalho. Legal. Então, quanto melhor a gente puder acolher as emoções desse sujeito no contexto do trabalho, melhor eu consigo desenvolver os talentos dele, que são dele, não são meus, não são da organização, são dele, em prol da produtividade dele e da produtividade da equipe, né, e da organização. Então, quando eu tenho um colega de trabalho que performa muito bem e está bem emocionalmente, quando ele está bem emocionalmente, ele vai sim performar muito bem. Eu tive, no ano passado, uma colega que veio para a equipe, não estava bem, estava num processo de depressão. E essas reuniões de one-on-one com ela foram fundamentais para eu entender o que estava acontecendo com ela no contexto de família e criar com ela um caminho que ela pudesse se desenvolver. Então, hoje ela está... Hoje não, já há bastante tempo, foi questão de poucos meses, toda a equipe percebeu a mudança dela dentro da equipe. Então, simplesmente porque a gente acolheu essa emoção, acolheu esse sentimento, acolheu uma possível fragilidade para encontrar a força que estava ali dentro dela, que nem ela estava conseguindo encontrar. Tamanha bagunça que estava ali dentro da cabeça e do coraçãozinho dela. Legal. E aqui é bacana a gente entender e lembrar daquela máxima do Antônio Damasio, quando ele escreve o livro de O Erro de Descartes, porque ele fala que nós somos um ser emocional. É impossível a gente polarizar emoção e cognição, porque a partir do momento que a gente toma uma decisão, existe pelo menos alguma porcentagem de emoção envolvida, né? E aí, se a gente para pensar nessas decisões, nesse lado mais cognitivo, de ter uma ótima performance, de ser um bom profissional, se esse lado emocional não está bem desenvolvido, a gente realmente não consegue tomar decisões cognitivamente falando de uma forma adequada, né? E as pessoas confundem muito isso, né? Não, agora eu vou tomar uma decisão racional. Deixa eu dar licença aqui, porque agora é racional. E não, né? Quando a gente toma uma decisão, nosso lado emocional ele tá envolvido no processo. E é legal essa coisa do que é decisão, né? Vamos voltar às palavras. Pá, Elocast é cultura, né? A palavra inteligência, ela vem de intelligere, né? Que é essa origem novamente latim. Intelligere, dentro, e eleger. Então, inteligência é a capacidade de dentro eleger o melhor, né? Então, inteleger é a capacidade de análise daquilo que está à sua frente e a partir do que você conhece, do que você sente, você tomar a decisão. E normalmente é mais assertivo. Então, a gente nem entende muitas vezes o que é inteligência. É inteligere, né? É a capacidade de análise e a capacidade da decisão. E aí eu quero trazer para você.
Como que é essa coisa de decidir, né? Uma grande gestora, ela decide todo dia, ela decide toda hora. Como que é o processo? O que faz alguém tomar decisões mais assertivas? Eu tomo decisões diariamente. Algumas decisões são mais minhas, mas quando são características que impactam a equipe, impactam bastante a organização, tem decisões colegiadas. Algumas vezes vêm perguntas da equipe para tomada de decisão, que é para a rotina da equipe, e eu devolvo a pergunta para eles. Uhum. Então, para mim é muito importante entender, do ponto de vista da liderança e da gestão da equipe, o que é importante para a equipe, antes de ser importante para mim. Então existe essa autonomia também dentro da equipe. Sim. Legal. Sim. Interessante. É importante porque para eu ficar livre para pensar outras coisas, trazer novos desafios para eles, é importante que eles consigam caminhar com as próprias pernas. Você já errou, assim, numa decisão? Né? Porque eu acho interessante isso, né? A gente fala sempre das nossas bravatas, Sucessos, né? e daquelas nossas conquistas, mas e os erros, né? Às vezes a gente toma uma decisão equivocada. E como que é um líder quando ele toma uma decisão equivocada? Eu volto para a equipe e falo, gente, eu estava equivocada aqui, tomei a decisão errada, vamos corrigir e a gente segue. Legal. Então, o erro ele está presente sim. Inclusive, o nosso olhar para o erro errou, descobre logo, corrige logo e segue a vida. Então, resiliência vem junto com o erro na nossa prática. Perfeito. É rápido. Então, É rápido. esse processo de mudança de decisão... Nem eu tenho medo de dizer ao meu superior que eu errei, e nem a equipe tem medo de dizer para mim que errou. Poxa, mas o que faz as pessoas terem medo, então, do errar? Por que as pessoas têm Eu acho que é a essa interpretação couraça da tão palavra grande, erro. assim? Né? É um Porque resultado, a não PNL, existem erros. A PNL traz isso como uma resposta cabal, assim. Na vida não tem erro, existe feedbacks. E quando você aproveita e tem essa mentalidade, você toma a decisão. Nós estamos falando das Isso startups. foi uma das coisas que eu inaugurei com a equipe depois que eu aprendi com a PNL. Foi Que importante legal. para mim Que legal. ter uma visão diferente, me cobrar menos. Ok, errou, olha, aprende com isso e segue. Show. E eu também posso aprender com o erro de outra pessoa, né? Sim, Que eu sim, Isso sim, que é sim. melhor ainda, né? Isso que é melhor Evita ainda. muito problema, Né? evita muito não problema. precisa enfiar o dedo na tomada, eu já sei que alguém levou choque, né? Então, hoje, assim como feedback, as pessoas da equipe não têm mais medo de chegar e falar assim, Dani, olha, fiz besteira aqui. Falei, beleza, o que você fez? Vamos discutir quais as opções que a gente tem, quais caminhos que a gente tem e segue. Porque Poxa. tem aquele da lamúria, né? Ah, eu errei. Não deveria ter errado. Ai, meu Deus do Não. céu. O que eu Perde faço muito agora? tempo. Cara, se vira, porra. Aprende, né? Segue, né? E fica aí nessa lamúria aí. Perde tanto tempo lamuriando em vez de estar aprendendo. E fica mal, né? Demora a sair de um estado ruim, perde possibilidade de criatividade, porque a sua cabeça está na construção do erro, não está numa construção de como eu saio daqui. Fica circulando ali. Então, eu recebo muito bem da equipe quando eles percebem que erraram, ok. Também não me interessa quem errou, me interessa ali, ok. O que a gente fez que não foi legal? E ali o erro é do Gabriel, mas o erro é da equipe toda. Sim. E acho que legal, a gente aprendeu agora no Master, né? Sobre o estado crash e o estado coach, né? E acho que esse é o estado crash. É o estado que a pessoa fica num loop de pensamento e ela não sai dali. Então, ela desenvolve um estado paralisante. E o estado coach é de conexão, é de abertura. Né? Então, estou aberto, inclusive, perceber onde eu errei. Perfeito. Então, assim você evolui. Quando você se fecha nas suas emoções, é o que o Gabriel está dizendo, você acaba paralisando, porque entre a emoção e a razão, a emoção prevalece. Né? E aí, se você não tem essa inteligência emocional para ter essa percepção, você vai ficar ali parado, remoendo esse processo durante muito Mas tempo. aqui é muito importante, porque tem um conceito que as pessoas confundem muito. O gerir emoção e o controlar emoção. As pessoas falam, não, eu preciso controlar as minhas emoções. Não, quando a gente controla a emoção, a gente pega a nossa emoção, que é um estado fisiológico, não tem como a gente controlar, a gente coloca ele dentro de uma caixinha. A gente pega esse cubinho aqui, tô me sentindo triste. Opa. Continua aí, eu só estou aqui tirando uma ondinha aqui que eu vou publicar. Então, aqui, vamos lá. Tá maneiro esse negócio aqui, eu tô gostando dessa nova versão aqui do podcast. Legal, legal.
A gente já tem 3 câmeras aqui, eu já tô tendo um pouco de dificuldade nas 3, imagina 4, né? Mas aqui, voltando aqui. Tudo tem a primeira vez. Tudo tem a primeira vez. Mas é importante a gente ter essa noção de que existe uma diferença muito grande entre gerir emoção e controlar emoção. Já que a emoção é um estado fisiológico do nosso corpo, se a gente pega essa emoção e a gente controla ela, a gente pega a rédea do cavalo e coloca nela, né? Coloca ela dentro de uma caixinha. Então, se eu tô triste, eu não preciso segurar aqui para as pessoas não perceberem que eu tô triste. Esse processo só vai me trazer mais dano, ele vai ser, não vai ser benéfico para mim. Mas se a gente aprende a gerir a emoção, a gente entende que toda emoção ela tem não uma intenção, mas ela tem uma funcionalidade pra gente. Me sentir triste é importante em determinados contextos. Me sentir alegre, sentir raiva, sentir medo. Se a gente não sentir medo numa situação que a gente está à beira da morte, não faz sentido, né? Então, é importante a gente voltar para pensar nisso. Gerir emoção é diferente de controlar a emoção. E aprender a entender a funcionalidade dessa emoção para esse determinado contexto vai me diferenciar de longe dentro das minhas atividades do dia a dia, dentro do meu trabalho, dentro dos meus relacionamentos. Isso é um conceito muito importante que a gente tem que ficar de olho. Gerir emoção requer o reconhecimento dela e o acolhimento dela. Perfeito. Quando eu volto para o contexto organizacional, é como um indicador lá no meu dash de indicadores que me sinaliza que algo não está bem. Ou está muito bem. Né? E aí eu uso essa informação para tomar decisão e fazer escolhas. E se você não entendeu nada disso, assista o filme Divertidamente. Com seu filho, que você vai ver que tem lugar lá para alegria, tem lugar para tristeza, tem lugar para nojinho, né? Então você ficar aí nessa, só quero sentir emoções boas. Ei, meu amor de Deus, né? Nunca vai ter resiliência, porque a emoção em si ela não é boa, não é má, ela é emoção, é uma emoção, um movimento dentro. Aprenda a lidar com isso, cara. Senão você vai ficar aí fugindo, né? Saindo do paleolítico pro neolítico pro ansiolítico, né? Não, acho que é legal. E a gente, acho que a gente já conversou sobre muita coisa hoje, né? A gente, isso é ruim, mas a gente tem que também aprender que tudo existe hora de começar e hora de terminar. A gente vai aprendendo isso com o tempo, foi a nossa primeira experiência e, assim, eu tô muito feliz de verdade em receber a Dani aqui com a gente e a gente, como Instituto Elo, inaugurar realmente uma nova fase, uma nova oportunidade. A gente falou muito sobre ampliar mapas. Eu acredito que a gente, como Instituto, está ampliando um mapa de uma forma sensacional. E assim, fica o convite para você estar com a gente no próximo EloCast. Sim, foi só a primeira oportunidade da gente conversar um pouquinho aqui. Eu acho que nas próximas vezes a gente vai lidando um pouquinho melhor com o microfone, com as outras faz câmeras. assim, olha pra lá, era pra olhar pra cá, mas a gente vai tocando. Eu queria que você finalizasse, volto assim a trazer para você a grande admiração que eu tenho por ti. Isso não é rasgação de seda e nem bajulação. Se você tivesse agora diante de meninas que estão em Nanuque, que estão em Xique-Xique na Bahia, Coporanga. Coporanga, né, que está lá no interior de Santa Catarina, lá perto de Tubarão, né, nos recôncavos baianos. Quais seriam os conselhos ou aquilo que você indicaria para essas meninas saírem e alcançar o seu espaço? Enquanto você ia falando, dentro de mim, da minha criança, né, que estava lá no interior da Bahia, ir para Nanuque, gente, já foi muito grande para mim, que eu cheguei a estudar em Nanuque no ensino médio, muito maior do que onde eu estava. E existia uma voz ali dentro que durante muito tempo eu segurei, né? Então eu controlei, vamos dizer assim. Então, lembrando um pouco do que o Gabriel trouxe sobre controlar e fazer gestão, acho que o maior ensinamento que eu posso dar aqui é ouça essa voz, deixa ela chegar até você e explora as oportunidades que estão muito, muito perto da gente, né? Então, acho que tem um mundo enorme a conquistar e está tudo dentro de você. Que lindo. Perfeito. Eu acho que eu não falaria mais nada depois disso. Eu já me calei. Fechou. Obrigado, gente. Gratidão. Vamos até a próxima.